Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, por gentileza, inscreva-se clicando nessa marca d'água que aparece aqui no canto inferior direito do vídeo, tá certo? Nos ajude então a ter um número maior de inscritos e assim os vídeos serão divulgados para um número maior de pessoas pela própria plataforma e nós poderemos então divulgar cada vez mais e melhor a maravilhosa doutrina dos espíritos. Desde já, o nosso muito obrigado. Nosso vídeo então é intitulado 1853, o Espiritismo chega à Alemanha. Né? Traçando aí um esboço da história do Espiritismo, nós mostramos em vídeo anterior, né, que enfim, o Espiritismo surgiu nos Estados Unidos da América, que o Espiritismo então lá surgiu, migrou depois para o Velho Mundo, né, para a Europa, chegando especificamente ali ao Reino Unido, né, Escócia e depois Inglaterra. Né? Assista o outro vídeo, né? Relacionado, né, a esse tema, e então ele migra depois para a Alemanha. Tá certo? Bem entendido, um parêntese aqui, né, importante. É claro que o Espiritismo, no sentido de uma doutrina codificada, né, ela surgirá na França com Kardec, né? E, enfim, o marco é a publicação do Livro dos Espíritos em 1857. Né? Mas como já demonstramos aqui no vídeo, né, falando do surgimento do Espiritismo nos Estados Unidos, né, que o Espiritismo, na verdade, surgiu lá. Né, fenômenos como, né, materializações, a existência de médiuns escreventes, audientes, videntes, as mesas girantes, os raps, as famosas batidas, né, na mesa, a partir das quais comunicações com os espíritos eram possíveis e foram obtidas, comunicações, etc. Todos esses fenômenos, né, aconteceram nos Estados Unidos, né, tendo como marco ali, né, o fenômeno com as irmãs Fox. Né, e o primeiro periódico espírita foi criado inclusive nos Estados Unidos, né, assistam o vídeo ao qual me reportei, etc. Né. Então o espiritismo, sem dúvida, surgiu nos Estados Unidos da América. Tá certo? É claro que como chamado de espiritismo, né, com o nome de espiritismo e como a doutrina codificada, né, evidentemente surgiu na França com a publicação do Livro dos Espíritos, tá certo? Mas enfim, de fato, né, mesmo não estando codificado, né, propriamente, o Espiritismo surgiu nos Estados Unidos, inclusive o primeiro jornal espírita, inclusive livros tratando do tema, já existiam publicações. Né? O que não existia era uma obra como, por exemplo, o Livro dos Espíritos. Tá certo? Nesse sentido também, o Espiritismo então chega ao Reino Unido, ao Velho Mundo, através do Reino Unido, Escócia e Inglaterra, e posteriormente na Alemanha. Lembrar que estamos sempre a utilizar aqui excertos do livro As Mesas Girantes e o Espiritismo, de Zeus Van Tuyl, publicado pela editora da FEB. Tá certo? Então, nos informa o autor. Felizmente, na pátria do genial filósofo Kant, Immanuel Kant, né? A Alemanha, portanto, o caminho para a entrada da nova revelação já estava mais ou menos achanado por Justinus Kerner, sábio doutor em medicina, uma das glórias literárias e filosóficas da Alemanha, autor da célebre obra A Vidente de Prevorst, e de diversos outros livros sobre o sonambulismo, o magnetismo, o intercâmbio com os espíritos, obras essas publicadas em Stuttgart, de 1824 a 1852. Né? A Vidente Prevorst, inclusive faremos um vídeo aqui exclusivo, né, sobre essa obra realmente muito importante. Não podemos deixar de algo dizer a respeito, nem que de muito leve, pois foi o Dr. Kerner quem, pode-se dizer, preparou o povo alemão para que este mais facilmente aceitasse as novas e universais manifestações despontadas em Hydesville. Está se referindo, no caso, às irmãs Fox, né? O Dr. Kerner, cuja sinceridade e boa reputação jamais foram postas em dúvida por quem quer que seja, divulgou em 1829 os notáveis fenômenos que testemunhara na presença da sonâmbula Friedrich Madame Hauff, né? Juntamente com outros estudiosos, entre os quais Strauss, o célebre autor de A Vida de Jesus, e o magnetista Pfaffen, cuja incredulidade se dissipou no dia em que ele, com seus próprios olhos, viu formarem-se fantasmas na sua frente. Produziram-se com aquela médium, Madame Hauff, né, os mais diferentes ruídos
pancadas secas, o deslocamento de inúmeros objetos, sonhos premonitórios, desdobramentos, etc. Ela via os espíritos e com eles conversava, e confessa o Dr. Kerner que em certa ocasião ele observou, no lugar que a vidente indicara, uma forma esbranquiçada e vaga, uma espécie de coluna vaporosa. Então perceba que já em 1829, antes mesmo, portanto, dos fenômenos, né, com as irmãs Fox em Hydesville, nos Estados Unidos, né, uma médium aqui já promovia esses fenômenos tão marcantes, né, na Alemanha, e Kerner publicara a Vidente de Prevorst e outras obras, né, que, como afirma aqui o autor, de certa forma, né, já araram o solo, já adubaram o terreno, de forma tal a que quando os fenômenos, né, espíritas trazidos, né, da América, né, chegaram com força na Alemanha, o público alemão não estava completamente despreparado, não era totalmente desconhecedor desse tipo de fenômeno. Mas prossegue então o autor. Tão assombrosos fenômenos repercutiram largamente na Alemanha devido à reconhecida idoneidade moral daqueles que o subscrevia, Justinus Kerner, no caso. Na Inglaterra mesmo, a obra do Dr. Kerner foi bastante comentada, mas na França pouco se lhe deu importância, sendo aquele tratado como impostor e a Sra. Ralph como uma aventureira. Né? Então a obra de Kerner foi traduzida para o inglês, acho que para o francês também posteriormente. Na Inglaterra, dada a idoneidade do Dr. Kerner, o assunto foi levado a sério, mas na França não se deu muita bola, né? Tratou-se tanto Kerner quanto a médium como se não passassem de embusteiros. Né? Isso estamos falando aqui 1829, 1830, mais ou menos, quer dizer, cerca de 27, 28 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos. A influência dessa obra, posto que significativa no espírito dos homens cultos da Alemanha, naquela época não bastou, todavia, para demovê-los de seus enraizados postulados materialistas. De mais ampla e mais profunda repercussão seriam os fenômenos que invadiriam a terra goetheana em 1853. J. Eudes de Mirville, um dos primeiros e dos maiores historiadores desse movimento na Europa, dizia: ao ver, em fins de 1852, o rápido progresso da, entre aspas, epidemia de Hydesville na Inglaterra, dois pontos, né? A entonação não ficou boa, né? Se ela algum dia chegar à Alemanha, todo esse país pegará fogo, né? Então, J. Mirville, né, previa ali em 1852, né, vendo chegar à Inglaterra, né, a epidemia, entre aspas, né, espírita, dos fenômenos de Hydesville que haviam chegado na Inglaterra, se aquilo chegasse à Alemanha, o país ia pegar fogo. Né? Já havia um terreno para isso. Né? Como que preparando o terreno para a alvorada desse dia, surgem na pátria de Lutero, na Alemanha, né, em princípios de 1852, alguns casos semelhantes aos verificados com as irmãs Fox, ressaltando o de Bergzabern. Essa cidade da Baviera renana é revolucionada no mês de janeiro por um fantasma batedor. Então aqui vê-se em 1852 um fenômeno muito parecido com aquele das irmãs Fox lá em 1848, né, nos Estados Unidos. Aqui em 1852 na Alemanha, um fantasma, né, um espírito batedor também. A casa do alfaiate Pierre Sanger, onde os fenômenos se processavam, é visitada por uma multidão de curiosos e as autoridades chegaram mesmo a pedir ao médico real do cantão, o Dr. Bentner, uma explicação para o caso, não tendo ele chegado a nenhuma conclusão. Mas enfim, fenômenos parecidos, similares, né, aos que aconteceram nos Estados Unidos, inclusive, se verificaram na Alemanha, mas prossegue então. O resumo a seguir foi extraído da longa descrição que do caso fez F.A. Blanc, enfim, ele cita a obra. Mas passemos então ao fenômeno. Né? Uma menina dos seus 11 anos foi a médium a quem os espíritos superiores incumbiram dessa extraordinária, porém penosa missão. Claramente se observa que por trás das manifestações físicas, ainda que conduzidas por espíritos de ordem inferior, havia uma pleiade de elevados seres espirituais, com o fito, podemos dizer como Kardec, isso é o autor falando, né, de despertar a atenção dos homens e convencê-los da realidade de um poder superior fora do mundo corpóreo. O fenômeno, então, propriamente.
Noites e noites seguidas, a criança fazia, adormecida, uma espécie de discurso. Deitada, de olhos fechados, a menina acenava com a mão direita a alguém e dizia: Vamos, venha para perto de minha cama e junte as mãos. Vou falar-lhe do Salvador do mundo. Cessavam as batidas e os raps, e os assistentes encantados ouviam surpresos em puro alemão palestras sobre a vida e as ações de Jesus desde os 12 anos. Ao terminar, a criança dirigia a Deus uma prece fervorosa, pedindo que lhe concedesse a graça de suportar com resignação os sofrimentos que lhe tinha enviado, pois que a havia escolhido para entrar em comunicação com o Espírito. Por fim, recitava com voz solene o Pai Nosso, depois do que dizia: Agora você pode vir. Imediatamente recomeçavam as batidas e os raps. Então essa jovem, essa criança, na verdade, né, entrava em contato com esse espírito batedor. Né? Já se supunha que na Alemanha os casos extraordinários observados em outras partes se limitariam a esses fenômenos, quando em abril ecoa de Bremen, importante cidade à margem do rio Weser, a notícia da primeira manifestação da mesa girante, ou melhor, a primeira a que se deu publicação. Né? Estamos aí em 1853, 4 anos da publicação do Livro dos Espíritos e mesas girantes na Alemanha. A conceituada Gazeta de Augsburgo, número 94 de 1853, referindo-se àquele fantástico acontecimento, declarava, entre outras coisas: Há cerca de 8 dias que aquela nossa querida cidade está numa agitação difícil de se descrever. Ela se acha completamente absorvida por um fato maravilhoso com o qual não se sonhava antes da chegada do vapor de Nova York, o Washington. O novo fenômeno é importado da América. Então se faz referência aqui na América existiam esses fenômenos, né? Mas que na Alemanha também, como relatamos, eles já estavam a verificar-se. Né? Já estavam a verificar-se. É que esse navio, né, o Washington, trouxera a revolucionária notícia. Né? Bom, na Gazeta de Augsburgo, né, de 4 de abril de 1853, há uma publicação, né, e o autor informa aqui: transcreveremos a parte principal da experiência a que ele próprio assistiu. Com cerca de 30 pessoas se reuniam no salão. Uma jovem dama, irmã do negociante de Nova York, pediu-nos levássemos para o meio do salão a mesa que se achava diante do sofá. 8 pessoas foram convidadas a se assentarem em torno da mesa, feita de acaju, com 4 pés, e que tinha formato circular e um peso de aproximadamente 60 libras. Das 8 pessoas mencionadas, 3 eram homens e 5 mulheres, da idade de 16 a 40 anos. Havia um jovem estudioso de ciências naturais, um ferrenho incrédulo, e incrédulos eram também os demais, com exceção da jovem dama, a única que persistia, dizendo: cedo estarão do meu lado os que zombam. Várias lâmpadas e umas 30 velas iluminavam o salão. Quando todos tomaram seus lugares à mesa, foi formada a cadeia, enquanto os assistentes, grupados em volta e fora da mesa, conversavam e riam. Ao cabo de 20 minutos mais ou menos, uma das damas, declarando não poder ficar mais tempo junto à mesa, pois que se sentia mal, levantou-se. Rompida a cadeia, ela foi imediatamente reatada. A experiência já se dilatava por mais de meia hora. Os que permaneciam sentados falavam em levantar-se, etc. Já mais adiante, os movimentos duravam 4 minutos. A pedido de um dos espectadores, vários dos experimentadores se tocaram pelos braços e pelas vestimentas, e imediatamente a mesa ficou imóvel. Alguns instantes depois, a cadeia foi refeita, e ao fim de 3 minutos apenas o movimento da mesa recomeçou, tão rápido que se podia comparar à verdadeira corrida. Né? Mas enfim, antecipamos aqui um pouco o final, né? Era um pouco longo o relato, mas o relato então de uma experiência, né, por assim dizer, com as mesas girantes, feita aí na Alemanha, né, enfim, para a filha de um comerciante que chegara dos Estados Unidos. Muito cedo, nas grandes cidades de Bremen, Viena, Berlim e Breslau, não havia uma mesa sequer em repouso ou em posição normal. Quer dizer, tornou-se realmente febre, né, na Alemanha,
fazer essas experiências com as mesas girantes, né, nas suas maiores cidades aí. Influentes e sábias personalidades do mundo cultural alemão entregaram-se então a observações junto às mesas girantes, atestando indiscutivelmente os fatos. Né? Então, pessoas, né, de renome, respeitáveis, materialistas, né, se dedicaram a esses experimentos e puderam atestar a sua veracidade. As experimentações prosseguiam em todas as partes, e como que obedecendo a um plano previamente traçado, o fenômeno das mesas progredia, a marche, invadindo cidade após cidade, como se estivesse diante de estranha e inexplicável epidemia giratória. O senhor Elisa Hering, professor de matemática e física no seminário de Gotha, disse à margem, cidade à margem do Ness, do rio Ness, né, publicou em 1853 a obra Mesas Girantes, 64 novas experiências físicas com indicação dos resultados obtidos, na qual concluiu que a força movente possuía propriedades opostas às do magnetismo. Da autoria de C. Rauschberg, editado em Düsseldorf, surgia ainda nesse mesmo ano um novo livro sobre o assunto. Então perceba-se, 1853, ou seja, 4 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos, né, publicou-se na Alemanha, né, um professor de matemática e física publicou esse livro intitulado Mesas Girantes, 64 novas experiências físicas com indicação dos resultados obtidos. Então perceba-se que os fenômenos estavam aí tão, né, avançados, né, no sentido de difundidos, né, despertaram já naquela ocasião, tanto interesse na Alemanha, que estudiosos se dedicavam a eles. Né? Mas veja-se mais adiante. A paixão por esse assunto, mesas girantes, etc., né, batidas e tal, chegou a tal ponto que em meados de 1853 circulava em Bremen um jornal hebdomadário, ou seja, semanal, né, sob o título As Mesas Girantes e os Espíritos Batedores, cuja existência, todavia, nos parece ter sido curta. Bom, um jornal, né? Muito embora talvez tenha sido curta, como indica aqui o autor, mas o fato é que em meados de 1853, quer dizer, 4 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos, em Bremen, na Alemanha, um jornal semanal, né, circulava, e o título do jornal era As Mesas Girantes e os Espíritos Batedores. As Mesas Girantes e os Espíritos Batedores. Bom, primeiro, fica bastante claro que o fenômeno, né, despertara tanto interesse, a ponto de surgir um jornal semanal, né, para semanalmente atualizar as pessoas acerca dos fenômenos. Né? E o título do jornal é muito interessante, né? As Mesas Girantes e os Espíritos Batedores, né? O que já deixa claro que àquela altura também para os alemães, assim como ficara claro para os americanos alguns anos antes, para os alemães também já ficara estabelecido, já estava claro que as pancadas, né, nas mesas, etc., não eram fruto de um mero fenômeno físico. Na verdade, existiam seres inteligentes, né, espíritos desencarnados que, enfim, promoviam, né, aquele fenômeno, que promoviam aqueles fenômenos. Realmente, isso, né, nos permite traçar, né, mesmo que em espaçadas linhas, né, esse fenômeno, né, que se expandiu como uma verdadeira febre pela Alemanha. Na França, depois aconteceria o mesmo. Né? As mesas girantes, isso virou, digamos, uma moda nos salões, né? Todo mundo queria fazer aquelas experiências, etc. Quer dizer, e o fenômeno acontecia em vários lugares, né? Com várias pessoas diferentes, enfim, o que atestava-lhes, evidentemente, a veracidade. E como verdadeira febre, então, esses fenômenos espíritas espalharam-se pela Alemanha, né, dando origem à publicação de livros periódicos semanais, né, e já tendo, então, os alemães reconhecido, assim como os americanos já o tinham feito, que aqueles fenômenos eram de responsabilidade ou eram promovidos, né, não simplesmente como uma consequência de um fenômeno físico qualquer, né, como se levantaram hipóteses no começo, né, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha. Os mesmos fenômenos, né, as mesmas proposições vão ser colocadas depois na França. Né? Dizer que essas mesas se movem, ou que as pancadas que são ouvidas são simplesmente fruto de algum fenômeno eletromagnético, ou que são as articulações, né,
das pessoas que involuntariamente fazem aqueles ruídos, etc. O que, na verdade, quando os fenômenos vão avançando de um país para o outro, o que se verifica também são o que significa, se verifica também é a repetição, né, dos mesmos argumentos contrários, mais uma vez as mesmas hipóteses, né, pseudocientíficas ou tentativas de hipóteses científicas sendo levantadas para explicar os fenômenos, né? E isso também se verifica nesse caso, né? Quando os fenômenos vão se transmitindo, por assim dizer, de um país para o outro, né? Verifica-se o interesse da comunidade acadêmica, da população em geral. Ocorreu na França e na Alemanha dos fenômenos se tornarem verdadeira febre, né? Na sociedade culta, né? Em todo o salão havia um experimento aí com mesas girantes, etc. e tal, e também se repetiram, né, ao longo do tempo essas explicações, propostas explicativas, né, tentando se evitar a proposta da existência de espíritos desencarnados que promovessem o fenômeno. Mas como podemos observar logo no começo da nossa leitura, Justinus Kerner, né, não esqueçamos esse nome, vamos fazer um vídeo posteriormente aqui tratando da obra A Vidente de Prevorst, mas já em 1829, né, ele observara fenômenos, relatara, né, uma série de fatos importantes que houveram acontecido com uma médium na Alemanha, né, e esses fenômenos inclusive antecediam, né, enfim, os fenômenos que aconteceriam com as irmãs Fox nos Estados Unidos. Então, o que a gente pode perceber, lendo, né, obras sobre o que acontecia na época, e que em algum momento, né, no começo ali do século XIX, esses fenômenos começaram a acontecer em diferentes partes do mundo. Em alguns lugares eles foram reconhecidos mais prontamente como sendo devido a espíritos desencarnados, em outros não, mas fato é que não sabemos exatamente como, quando ou porquê ou quem, né? Mas parece que efetivamente a espiritualidade superior entendeu que no começo do século XIX, era a hora da humanidade tomar ciência, né, tomar contato de maneira mais pormenorizada, enfim, com a existência, ou ter ciência, né, ou ter a certeza, né, da existência de um mundo paralelo a esse mundo, né, enfim, da existência de uma sobrevivência à morte física do corpo, ao ter ciência do fato de que, na verdade, somos todos espíritos, né? Alguns encarnados, outros desencarnados, mas no fim somos todos espíritos, né? E essa passagem, né, se assim podemos nos expressar, do espiritismo que chegou ali no Reino Unido, né, Escócia, Inglaterra, essa passagem para a Alemanha, né, vindo aí dos Estados Unidos, né, essa passagem para a Alemanha, inclusive, né, com pessoas, né, de renome, respeitáveis pela sua moral ilibada, etc., e pessoas do meio acadêmico, né, com formação científica, etc., se interessando pelo fenômeno, em muito contribuiria, né, para que isso se estabelecesse na Alemanha, né, se estabelecesse na Alemanha. Depois, e vimos, no caso, na obra do Dr. Justinus Kerner, que obras que, né, fenômenos que na própria Alemanha e na Inglaterra já eram levados a sério, ali pelos anos 1830, mais ou menos, na França ainda eram vistos com desconfiança, e os médiums e as pessoas que se dedicavam a estudar esses fenômenos eram tidos como embusteiros, né? Então perceba-se que os fenômenos em si chegariam na França mais ou menos na mesma época que chegaram na Alemanha, 1853, por aí, 52. Mas o despertar, né, de uma consciência, digamos assim, o levar a sério os fenômenos, dar-se-ia na Alemanha antes que isso viesse a acontecer na França, né? Então, fazendo aqui um apanhado, né, desse vídeo e também de outros dois que já estão no canal, né, o Espiritismo como o conhecemos, né, mesas girantes, pancadas, espíritos batedores, médiuns escreventes, audientes, materializações, etc., surgiu em verdade nos Estados Unidos, né? Depois migrou para o Velho Mundo, né? Reino Unido, depois Alemanha, né? Chegaria até a França, né? É claro que como ciência, filosofia codificada, isso se dará na França por Kardec, com a publicação do Livro dos Espíritos em 1857. Mas os fenômenos em si, vários deles,
que serão estudados por Kardec, e mesmo, né, a ciência, o reconhecimento de que aqueles fenômenos eram frutos, eram consequência da atuação de inteligências que não estavam encarnadas, né, de espíritos desencarnados. Essa ciência já havia chegado aos Estados Unidos, à Inglaterra e depois à Alemanha. Tá? Então, por conta da nossa formação, né, nós tendemos muito a estudar apenas o espiritismo francês ou o espiritismo a partir de Kardec. Mas precisamos nos recordar que todo um conjunto de fenômenos que ilustram, sim, o surgimento e a consolidação do espiritismo nos Estados Unidos e mesmo aqui na Alemanha. Né? Havia um fenômeno já antes, inclusive, do fenômeno das irmãs Fox nos Estados Unidos. Mas, enfim, o espiritismo enquanto fenômeno, né? Mesmo aqueles todos que Kardec irá posteriormente estudar e investigar, ele já estava estabelecido. O que não havia era uma codificação, mas de fato o Espiritismo já estabelecera-se, já apresentara o seu cartão de visita, por assim dizer, à humanidade ali pelo começo do século XIX em países como Estados Unidos, depois Reino Unido, na Inglaterra, especificamente Escócia, e posteriormente na Alemanha. Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo então. Se inscreva no canal. Muito grato.